Somos os criadores da nossa história, da nossa vida. Somos os co-criadores da nossa história. Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui com outra câmera, com a câmera natural do meu telefone, com a luz natural do dia, para me contar para vocês a história de como eu manifestei um melasma gigante no meu rosto, desde o dia que eu comecei a vibrar no medo. Então, a partir de hoje, com essa história que eu vou te contar, nunca mais tenha medo de doença, nunca mais tenha medo de nada nessa vida. Esta sou eu de verdade. Esta é Elisângela. Esta é minha cor natural. Esta sou eu. Esta é Elisângela que nasceu para viver nesse corpo aqui, nessa cor aqui. Aceitar, aceitação é tudo que a gente precisa fazer na nossa vida. A gente precisa aceitar quem a gente é para a gente poder ser feliz nesse mundo. Ontem eu abri o meu outro aplicativo e estava uma mensagem escrita de uma moça, de uma seguidora, que eu estava falando no vídeo sobre aceitar que iluminação, que para a gente iluminar, para a gente viver uma vida feliz aqui na Terra, uma vida de prosperidade, a gente precisa aceitar tudo que está na nossa vida. E uma outra mestre com quem eu estudo, ela fala o seguinte: essa outra professora minha, ela diz o seguinte: ela diz que para a gente mudar qualquer situação na nossa vida, a gente precisa aceitar tudo que está na nossa vida, tudo aquilo que está na nossa vida, a gente precisa aceitar, porque é só dessa forma, é só por meio da aceitação que a gente vai conseguir mudar qualquer tipo de situação. Elisângela, mas por que que eu devo aceitar uma situação financeira destruída? Por que que eu devo aceitar um melasma no meu rosto? Por que que eu devo aceitar uma doença que está na minha vida, que está me prejudicando? Sabe por que que você precisa aceitar? Porque é só a partir do momento que você aceita que você libera essa energia negativa da sua vida. Por quê? Porque se você ficar lutando contra ela, você vai criar mais daquilo. A moça me perguntou assim, falou assim, que a minha fala naquele vídeo, ela era controvérsia a de uma outra professora que tem aqui no YouTube, na internet. Mas não é, é porque cada pessoa tem uma teoria no direito, isso chama-se teoria. Cada pessoa, cada doutrinador, isso é um tipo de doutrina. Cada doutrinador, ele tem o seu ponto de vista sobre um determinado tipo de lei, tipo de história, cada tipo de situação. Então, o ponto de vista dela, que ela entendeu, é que a gente precisa brigar com a situação. Se eu estou desempregada, eu preciso lutar contra esse desemprego, eu preciso me desesperar, eu preciso ficar revoltada. E a gente aprende na igreja ainda que a gente precisa ser revoltado, que a gente precisa revoltar com a situação. Mas é totalmente o contrário. A gente precisa aceitar aquela situação, que é só assim a gente vai conseguir silenciar a voz do inimigo, a voz da energia negativa que habita de um lado da nossa mente, e vai conseguir ouvir a voz do Espírito, a voz da inteligência infinita que está do outro lado, porque Napoleão Hill diz que existe dois tipos de energias dentro da mente de cada ser humano, e faz total sentido. A gente precisa ser inteligente e raciocinar. Cada energia, ela pensa de um jeito. Essa energia negativa, ela te dá
um ponto de vista, ela fala na sua cabeça de um jeito. A energia positiva, tudo que é positivo é da inteligência infinita. E tudo que é de ruim é a energia negativa que está colocando na nossa vida. Se você entrou numa situação de desempregado, de doente, você vai lutar contra essa doença? Você vai lutar contra esse desemprego? Você vai lutar contra o seu filho? Você vai lutar contra qualquer tipo de situação? Você só vai fazer a energia negativa falar mais alto na sua mente, falar mais alto, falar, até você não suportar mais e desistir da vida. Então, quando a gente aceita, a aceitação é o segredo da manifestação, da prosperidade, da saúde, de tudo que existe na nossa vida. A partir do momento que eu aceito que eu estou desempregada, que eu estou nessa situação, mas eu não sou uma pessoa desempregada, que eu estou doente, mas eu não sou doente. É o seu eu sou. Então você tira da sua vida tudo aquilo que você aceita, você tira, você elimina da sua vida, porque você passa a vibrar na energia positiva. A energia negativa está aqui embaixo. Aí você começa a aceitar essa situação. Aí você começa a silenciar a sua mente. Toda vez que vem um pensamento negativo, você diz: tudo está bem no meu mundo. Tudo está bem no meu mundo. Toda situação que eu estou vivendo está cooperando para a expansão da minha consciência, para a evolução e para a minha prosperidade, para a minha evolução nessa terra, nesse planeta. Você começa a baixar cada dia mais a energia negativa, tirar ela da sua vida, você vai arredando ela da sua vida e começa a levantar e vibrar cada dia mais alto, vibrar no amor, vibrar na gratidão, vibrar na aceitação, e a partir desse momento, Deus, a inteligência infinita, ela começa a trabalhar na sua vida para poder realizar todos os desejos do seu coração. Elisângela, dá aí uma ideia, um modelo de alguém que fez isso e que deu certo. Vou te dar. Jó. Na minha cabeça, no meu entendimento, Jó é o maior exemplo que todo ser humano deveria seguir nessa terra. É a história que todo mundo deveria ler para poder entender que nós somos os criadores, os co-criadores da nossa vida. Que tudo que a gente tem medo, que a gente coloca o nosso coração acima de tudo e acima de todos, que a gente põe isso mais importante, que a gente coloca isso mais importante na nossa vida do que o próprio Deus, do que nós mesmos, a gente passa a acessar a energia negativa. A gente começa a vibrar na energia mais baixa, no medo. Segundo a teoria do Dr. Hawking, o livro de Dr. Hawking, o medo, ele está lá na frequência mais baixa possível. Ele está vibrando, salvo engano, em 20 Hz, alguma coisa nesse sentido. Ele está lá no chão, está lá no fundo, está lá na energia de inferno, está lá na frequência do inferno, está lá na frequência do inimigo. Então, quando a gente está vibrando no medo, na insegurança, o que você está mandando pro universo, pro mundo, para Deus? Que você não confia nele. O que Jó fazia? Toda vez que os filhos de Jó se reuniam dentro de casa para poder comemorar, eram 7 filhos. Eles tinham o hábito de reunir e comemorar sempre. Aí Jó já ia lá com medo, um desespero de alma, numa aflição de espírito, desesperado, e fazia sacrifício, e orava, e chorava, e gritava. É assim que todo mundo vive. Ai, meu Deus, toma conta do meu filho. Ai, meu Senhor, eu coloco meu filho nas suas mãos. Ai, meu Deus, cuidado, meus filhos podem estar cometendo pecado. Ai, meu Deus, o que pode estar acontecendo? Você conhece alguma mãe, algum pai, que quando o filho sai de casa, ele faz isso? Pois é aí que o diabo
entrou e destruiu tudo que Jó tinha, porque ele não tinha confiança em Deus. Então, quando a gente aceita tudo que está na nossa vida, a gente muda a nossa situação. E a história de Jó, Elisângela, mudou? Sim, a história de Jó mudou. Primeiro Jó reclamou, Jó murmurou, Jó reclamou, Jó desejou a morte, Jó desejou que nunca tivesse nascido, Jó desejou ser um aborto. É só você pegar a história, o livro da Bíblia, que você vai entender que Jó desejou no fundo da alma dele nunca ter nascido depois que ele perdeu todos os filhos. Ele era o homem mais rico daquela época, ele perdeu toda a riqueza, ele perdeu a coisa mais importante que todo ser humano precisa ter, que é a saúde. Jó caiu no chão, murmurando, murmurando, reclamando. Deus, Deus só não tirou da vida de Jó 4 pessoas. Ele tinha 3 amigos e ele tinha uma esposa. Deus não tirou a esposa do lado de Jó, porque era a única pessoa que conhecia Jó e que poderia enfiar o dedo na ferida dele e cutucar ele para ele ficar mais revoltado ainda, para ele aprender a buscar Deus de verdade. Ela falou com ele assim: amaldiçoa esse seu Deus e morre, porque ele, que tanto acreditava em Deus e ficava o tempo todo ali tremendo de medo, não tinha fé, não tinha confiança em Deus. Isso não é ter fé. Toda vez que você começa a vibrar no medo, na insegurança, nós estamos deixando a nossa fé do lado e pegando a energia negativa e confiando no inimigo. E só essa mulher poderia ajudar Jó a sair daquela situação, falando a verdade na cara dele, que durante toda a vida dele, além dele ser o homem mais rico do mundo, segundo a história, Jó era um pregador, era um homem que ia à igreja, que pregava, que todo mundo respeitava ele, mas no fundo do coração, até os grandes mestres, eles têm dificuldade, ele tem grandes problemas. Eu estou lendo esse livro aqui, é um livro muito interessante sobre o ego, e esse homem fala que, inclusive, Jesus, presta atenção, agora que talvez você vai ficar chocado, mas eu já tinha lido e eu já tinha também pensado nessa situação, mas não tive a audácia de falar. Ele fala que, inclusive, Jesus era um homem que não tinha paciência. Sabe por quê? Porque Jesus, passando com fome, em frente a uma figueira, Jesus grita com a figueira, amaldiçoa a figueira e, com todo o seu poder, ele resseca a figueira e fala com ela que nunca mais ela daria fruto, porque ela não estava com fruto ali para ele comer na hora que ele estava com fome. A figueira tinha culpa disso? A figueira tinha culpa dela não estar no tempo de produzir frutos? Não. Então, até Jesus não teve paciência de esperar. A gente não tem paciência para poder esperar o tempo certo. E Jó, ele só conseguiu levantar daquela situação de miséria, de pobreza. Ele estava podre. A Bíblia diz que Jó precisava passar caco de telha no corpo para poder arrancar a podridão que estava dentro, que estava ali no corpo dele, a lepra que estava no corpo dele. Ele só conseguiu sair daquela situação quando os 3 amigos dele vieram, repreenderam ele e falaram com ele que quando ele estava vivendo uma vida de abundância, de prosperidade, Deus era tudo para ele. Mas agora que ele estava naquela luta, naquela situação difícil, ele tinha a audácia de falar que Deus tinha abandonado ele. E sendo que no início do livro de Jó, Jó vira e fala assim: eu nunca descansei, e no entanto, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Ele sabia que ele nunca descansou a alma dele, ele nunca aceitou que a situação que ele estava vivendo, que os filhos dele
não eram pessoas religiosas que gostavam de uma festa, que gostavam de beber vinho. Ele não aceitou. E quando a gente passa a viver nessa vibração baixa, nessa situação negativa, a gente atrai toda energia negativa que não é o diabo. O diabo é uma metáfora. O diabo é a energia negativa do átomo. Todo átomo ele tem a energia positiva e a energia negativa. Todo cabo de energia você vai entender que existe a positiva e a negativa. Eu não entendo nada de energia. Eu não entendo nada de física normal e não entendo nada de eletricidade, mas eu sei que existe um cabo que a gente pode colocar o dedo e existe o outro que se a gente colocar o dedo, a gente vai tomar um chocaço que a gente vai perder até o rumo e a gente pode até morrer. E o outro a gente pode colocar e não vai acontecer nada. Então, existe o positivo e o negativo sempre na nossa vida. Tudo está aqui, ó, na nossa mente. O inferno, segundo todos os estudiosos que eu venho pesquisando e estudando, o inferno é um estado mental. O céu é um estado mental. A salvação é um estado mental. Então, a gente precisa fazer o que na nossa vida? Aceitar. Aceitar tudo que está na nossa vida. E para encerrar, eu passei a aceitar essa situação. Como que foi que eu consegui cocriar um melasma no meu rosto? O meu coração estava no meu rosto. Eu tinha no meu corpo muitos defeitos, coisas que não era defeito na verdade, coisas que eu não aceitava, por exemplo, a magreza, ter muito peito, pouca bunda. Ter o cabelo cacheado para mim era bom, eu não tinha muita dificuldade com isso, mas eu tinha um problema seríssimo de pele. Eu tinha muitas espinhas e por causa dessas espinhas eu tinha algumas manchas no rosto. E quando eu fui trabalhar num setor que tinha muitas mulheres que tinham isso aqui, as mulheres conversavam sobre isso o dia inteiro. Elas compravam pomadas, elas falavam sobre isso. E eu ficava olhando para o rosto delas e eu ficava apavorada, porque a minha avó tinha isso e eu tinha pavor. E eu nunca tive isso até quase 40 anos de idade. Eu tive 2 gravidezes, coisas que mulheres engravidam e enchem o rosto disso. Eu nunca tive. Eu nunca tive nada disso na minha pele. Mas a partir do momento que eu chegava em casa, assim que eu chegava em casa, que eu ligava o meu telefone, que eu ligava a minha internet, eu começava a pesquisar sobre melasma. O que é mancha no rosto? Eu nem sabia o nome disso. Eu fui descobrir que era melasma, como que o melasma ele entra na nossa vida, como que a gente tira melasma, quais são os melhores produtos para poder criar. Aí, o que que aconteceu? Um belo dia, do nada, começou a sair uma manchinha pequenininha, do nada, aqui no meu rosto. O que que eu fiz? Eu cocriei um melasma no meu rosto porque eu ficava pesquisando, porque a nossa mente não sabe o que é certo e o que é errado, o que que a gente quer e o que que a gente não quer. Ela só sabe aquilo que a gente está vibrando. O universo, Deus, ele não reconhece pedido positivo e pedido negativo. Ele simplesmente reconhece a energia que a gente está vibrando. Se você está vibrando na escassez, no medo, na insegurança, no medo de ser traída, no medo de perder a saúde, no medo de morrer, adivinha o que vai acontecer na sua vida? Bingo! Isso mesmo que você acabou de pensar. É isso que você vai cocriar na sua vida, porque o universo, Deus, a inteligência infinita, o nosso subconsciente, que é o Criador, ele não sabe que a gente não quer aquilo. Ele só reconhece que a gente está vibrando naquilo. Então é aquilo que a gente vai atrair para a nossa vida.
Então, eu espero que tenha contribuído de alguma forma com você nesse vídeo. E se você gostou, eu peço que você curta o vídeo, que você deixe o seu comentário, que você compartilha com mais pessoas, principalmente aquelas mães que morrem de medo de perder o filho, com aquela mãe, com aquela mulher que morre de medo de perder a saúde, com aquela mulher, com aquela pessoa, seja mulher, seja homem, que morre de medo de perder o emprego, que morre de medo de perder o dinheiro, que morre de medo de perder os filhos. Manda para essa pessoa esse vídeo, porque a partir de hoje a gente precisa simplesmente colocar tudo nas mãos de Deus e confiar infinitamente que a partir do momento que a gente confiou, Deus vai atender o nosso pedido. Deus vai atender o nosso pedido e vai proteger tudo aquilo que a gente ama nesse mundo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, toca no sininho das notificações. Isso é muito importante, toca no sininho das notificações e toca em todas, porque todo vídeo que eu fizer, você vai ser avisado assim que ele entrar no ar. Eu te desejo paz, além de todo entendimento do mundo. Um abraço, até o próximo encontro nosso.